Olá, alunos do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa, das turmas do segundo ano A, B, C, D e E. Tudo bem? Hoje começaremos mais uma aula para o início do terceiro trimestre, tá bom? Então, nesse terceiro trimestre, eu vou falar com vocês sobre o assunto relacionado aos conceitos de política, tá? E os conceitos que os pensadores falam sobre a questão da política. Porém, antes de nós começarmos a falar de fato sobre política, né, eu vou ter que elencar com vocês alguns conceitos que eu anotei aqui, que são muito importantes para nós termos uma certa noção do que seria esta filosofia, né, relacionada à ideia de política, né? Uma coisa que todo mundo tem medo de discutir, tem uma certa polêmica, uma coisa muito delicada, mas existem muitos conceitos que vocês não sabem, tá? E que vocês precisam ter noção antes de conversar e saber refletir sobre esta situação aí, tá bom? Primeiramente, né, eu quero dizer para vocês que a palavra política, ela vem do termo polis, que significa cidade, estado na Grécia Antiga, e significa a arte de governar, de gerir os destinos da cidade. Então a palavra política vem da originária da palavra cidade-estado de polis grega, né? Como os gregos foram eles que criaram o conceito de política. E junto com esse conceito de política, nós temos também o conceito de poder, né? O que é o poder? Não é o poder, digamos assim, de fazer coisas mágicas, né, de super-herói. Não. O poder é a capacidade ou a possibilidade de agir e produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. O poder supõe dois polos: os que exercem o poder e os daqueles sobre o qual o poder é exercido. Então, que exercem o poder são os governantes e aqueles com o qual o poder é exercido somos nós, que somos o povo, né? Portanto, o poder é uma relação ou um conjunto de relações pelas quais os indivíduos ou grupos interferem na antiguidade de outros indivíduos, interferem na atividade de outros indivíduos ou grupos. Para que alguém exerça o poder, é preciso ter força, entendido como instrumento para o exercício do poder. Então, para que você possa exercer o poder, você tem que ter uma força. Mas que força é essa, né? Eu vou explicar segundo o pensador político, filósofo francês, conhecido como Gerard Lembrun. Ele fala o seguinte em seu livro O que é Poder, tá? Se numa democracia um partido tem peso político, é porque tem força para mobilizar um número de eleitores. Se um sindicato tem peso político, é porque tem força para deflagrar uma greve. Assim, força não significa necessariamente o posse de meios violentos, de coerção, mas meios que permitem influir no comportamento de outras pessoas, né? Então, como é que o político ele ganha o poder? Como é que ele chega lá? Ele chega lá através da sua arte de argumentar e sua arte do seu discurso. A arte de convencer o outro a votar no tal candidato, certo? E hoje, muito mais do que você ter, de fato, a, a discussão, o debate, a argumentação da palavra, você tem o uso da mídia, o uso das redes sociais, o uso das informações, né, tecnológicas, que abrangem um grande número de pessoas e muito maior do que antes, quando você não tinha tecnologia. Então, hoje, você usando meios tecnológicos, como eu estou usando agora, é muito mais fácil você chegar ao poder do que antigamente, quando as pessoas usavam somente a palavra para poder convencer, né? Então, hoje, da questão do poder, além da questão da política, nós também temos o conceito chamado de Estado, né? O que seria esse Estado, certo? Desde o início das discussões sobre o poder político na antiguidade, os termos para designar as distintas formas de governo eram a polis, que eram as cidades, entre gregos, e para os romanos, os civitas, cidadão, né? Cidadão vem de cidade, né? Cidadania vem de cidade. É você viver dentro de uma cidade, né? Acabou meu som aqui porque acabou a bateria dele. Mas eu vou tentar falar de uma forma mais alta para que vocês possam me ouvir melhor, tá bom? Então, assim, gente, como nós podemos pensar, tá? Então, a cidadania seria aquela pessoa que vive na cidade, certo?
estar de acordo, vivendo dentro da cidade. Eu vou tentar botar esse fone aqui no celular, que daí talvez vocês consigam me ouvir melhor. Pera aí, só um pouquinho. Só um minuto aqui, que daí vocês conseguem me ouvir melhor. Eu acredito que desta forma vocês me escutam, né? Acredito que vão me escutar melhor. Não sei se vão escutar ou não, mas eu estou falando também por aqui. Bom, gente, então assim, né? Ah, embora atualmente existam costumes de usar o termo Estado para aumentar os diversos tipos de estrutura política, trata-se de um conceito que começou a surgir no final da Idade Média, tá? E consolidou-se na Idade Moderna. No século XVI, o italiano Nicolau Maquiavel foi um dos intelectuais que passaram a usá-lo com maior frequência, atribuindo o termo específico à condição de posse, ou seja, a posse de um território, né? Atribuindo o termo específico à condição de uma posse de um determinado território ao comando sobre os respectivos habitantes, ou seja, você governar um pedaço de terra, um território, um país, né? Era considerado um estado, né? Os chamados estados modernos, que surgiram lá na modernidade pós-fim da Idade Média. A formação das monarquias nacionais representou o surgimento do estado, entendido como a posse de um território sobre o qual se está apto a criar e aplicar leis, recolher impostos e montar um exército nacional. Então, de fato, né? É um estado, é um país que se cria na Idade Moderna para que o reino, né, que se tornou os grandes estados nacionais governados por monarquias, né, antigamente, que se cria o conceito de estado, né? A transição para o estado moderno ocorreu das lutas religiosas durante o século XVI e XVII, que uma vez superadas abriram caminhos para fundamentar a laicidade do estado. O que é um estado laico? De acordo com essa concepção, o poder político baseia-se exclusivamente nos interesses da ordem e do bem-estar das pessoas, e não da fé, tá? Então, você usar a religião para governar é errado, porque você vive num estado laico. O que te rege como lei? O que te rege como poder? O poder maior não está no presidente, não está no rei. O poder maior está nas leis, na Constituição. É isso que vocês têm que entender, tá? O presidente não obedece, ele não obedece de fato a ele mesmo. Não. Tanto ele quanto a população tem que estar subjugado à Constituição. Tá? A Constituição é o conjunto de leis que rege um país. Tudo é a lei é acima de tudo, né? Ou seja, num sentido de Estado laico, tá? Se fosse num sentido de um Estado teocrático, onde você tem o governo com a vontade de Deus, a lei maior seria Deus. Mas como nós não estamos numa situação religiosa do Estado, a lei maior é a lei da Constituição. Isso que vocês têm que ficar entendido, tá? De acordo com essa interpretação do filósofo e sociólogo Max Weber, o Estado moderno é reconhecido por dois elementos constituídos: a presença do aparato administrativo para a prestação de serviços públicos e o monopólio legítimo da força. Deste modo, retirar-se de indivíduos ou grupos o papel de fazer justiça com as próprias mãos, o que representou um ganho no processo civilizatório, né? Ou seja, você consegue, de fato, né, adquirir, né, essa situação aí. Com o aperfeiçoamento desses atributos do Estado nos séculos seguintes, chegou-se ao princípio da legalidade, que garante o poder legítimo como aquele que depende do Estado de Direito, conceito segundo o qual todo julgamento só pode ser feito por leis estabelecidas. Não há crimes, nem penas, prevê definição legal. Esse princípio foi de grande importância no confronto do arbítrio do governo absoluto durante o século XVIII. Ou seja, o Estado Democrático de Direito é um Estado que é legalmente, né, é legal, é legítimo, é aquilo que está de acordo com o direito da lei estabelecida. O Estado de Direito faz parte da Constituição Ocidental Contemporânea. No artigo 5 do inciso 2 da Constituição República Federativa do Brasil, de 1988, consta que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Tá? Então, todo está submetido às leis da Constituição.
estabelecidas em cada país, tá bom? É isso que vocês têm que ficar bem entendido. E dentro de um regime democrático, né, nós temos o quê? Na formação do Estado moderno, percebe-se a necessidade de nações ocidentais estabeleceram relações livres, reguladas por lei. E, portanto, sem o arbítrio de senhores e reis, evidentemente, nesse processo transparece o interesse das novas forças econômicas, que gestam o capitalismo e adquirem o consenso com base em teorias liberais. Então, o capitalismo vai buscar a ideia da liberdade e a ideia da igualdade, certo? O ideal de liberdade e igualdade tomava corpo ampliando o debate ao longo dos séculos seguintes, ora com ênfase na liberdade, ora na aspiração da igualdade. Definiram-se deste modo as aspirações políticas por regimes cada vez mais democráticos. A palavra democracia, tá, é de origem grega e significa governo do povo, governo de todos os cidadãos. A democracia foi uma invenção dos gregos na antiguidade que elaboraram esse regime em sua polis. Então, foi lá na Grécia que se criou o conceito de democracia, o governo do povo, tá? Em Atenas, no século VI a.C., a Ágora, que era uma praça pública, onde as pessoas faziam debates e discussões. Hoje, a praça pública é o Facebook. São as redes sociais que você faz os seus discursos, as suas falas, né? Em Atenas, no século VI, nesta Ágora, era o local onde encontro os cidadãos, onde se discutiam os problemas da cidade. A mais famosa Ágora foi a de Atenas, onde além das instituições políticas, eram construídos tribunais, né? Tribunal justamente lá onde o Sócrates foi condenado. Ele foi condenado dentro de uma ágora e dentro por um processo democrático, né? Templos também havia, e mercados que eram os comércios, onde se faziam as feiras para as pessoas comprarem os alimentos. Então você tinha a praça de política, o tribunal, a religião, né? E de fato também a questão do comércio. Porém, em Atenas, no século V, era muito baixa a porcentagem de cidadãos autorizados a participar das assembleias políticas, já que escravos, mulheres e estrangeiros eram totalmente excluídos destas obrigações. No entanto, é notável que a invenção desse regime, em que a política aristocrática foi substituída pela participação de cidadãos independentes da sua classe social. No Estado moderno, né, se adaptou muito mais, por quê? Porque você não tinha mais a participação direta das pessoas para decidir os destinos da cidade. Então você delegava uma pessoa para ser o seu representante. Aí se criou o governo, né? Se criou, de fato, o político, né? Aquele que representa. Quando você vota para alguém, você está delegando a sua liberdade e seu direito de escolha. Aquela pessoa que vai decidir por você as leis. Não é mais você que decide, tá? É o político que você coloca lá para decidir por você. A sua liberdade, a sua igualdade e o seu direito de escolha, tá? Então, lá na Câmara dos Deputados, são eles que criam as leis, que é o chamado poder legislativo, tá? Legislar é o que cria. Deputados e senadores criam leis, tá? Eles têm essa função. Os juízes, que é o Supremo Tribunal Federal, que vocês escutam muito na televisão, eles são os que fiscalizam e julgam as leis. Quais leis estão corretas, quais leis não podem ser aplicadas, né? E fiscalizam o que está sendo feito de correto ou errado. Por isso que se prende muito político, por isso que se julga muita coisa, né? Então, eles têm todo um entendimento da Constituição. São os doutores da Constituição do Brasil, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque são os juízes, né? Os desembargadores. São esses caras que têm um entendimento desses conceitos aí, tá? E por último, o executivo, que são os governantes, né? O governador, o prefeito e o presidente da República. Eles são os que executam a lei, né? Então o poder é dividido em legislativo, executivo e judiciário, tá? Os três poderes que regem uma democracia, né? E nosso governo, ele é um governo presidencialista, porque ele é regido por um presidente. Só que existem governos como na Inglaterra, em que é o parlamentarismo, onde existe o parlamento, é o grupo das pessoas que é eleita, e dentro desse grupo eles elegem um primeiro-ministro, né? Que vai representar o país, de fato, né?
Eu sou mais de acordo do parlamentarismo. Eu acho que o Brasil tinha que ser parlamentarista. Porque se você elege o grupo das pessoas, você vai ter a representatividade dentro do Congresso de indígenas, de negros, de homossexuais, de trabalhadores assalariados, de empresários, de fazendeiros, de professores, de médicos, de advogados, de todas as categorias sociais representadas no Congresso. Aí sim você teria, de fato, uma voz democrática para ser exercida no país, né? E eu acho que talvez seria a solução para o nosso país melhorar, né? Se fosse a situação do parlamentarismo e não do presidencialismo, né? Que você escolhe um presidente para representar todo mundo. E as pessoas têm essa visão, né? De que uma pessoa que vai mudar as coisas, né? E não é uma pessoa, né? O presidente não governa sozinho. Ele precisa do Congresso para governar. Ele precisa dos juízes para governar e fiscalizar. Ele precisa dos governadores, dos prefeitos. Como é que chega lá na cidadezinha do interior, né? Então tudo isso, né, é tudo uma estrutura política que existe para que se administra de fato um país tão grande como o nosso. Então é muito complexo. O próprio Sócrates já dizia, né? O Platão já dizia, né? O exercício do poder, o exercício da política é uma arte, né? Então, de fato, é uma das artes mais difíceis de se fazer, porque você tem que administrar um país e administrar as pessoas, tá? Então, lidar com o povo é uma coisa muito complicada, né? Então, de fato, é uma situação bastante complexa, né? E vocês têm que entender esses conceitos aí para se entender de fato o que de fato é uma política, né? A escolha de políticos era feita por sorteio na Grécia Antiga, por qualquer um pudesse ser altamente governante ou governado. O regime grego caracterizou-se pela democracia direta, então todos que estavam naquela assembleia, né, que eram somente homens, eles podiam tomar decisões, né? Hoje quem toma as decisões por nós são o Congresso, né? Eles que decidem o que o governo vai fazer ou não, né? Antes do presidente sancionar, tem que passar pelo Congresso as coisas. Vocês veem isso no jornal toda hora, né? Então, de fato, não mudou muito essa situação. Só que agora a gente sabe que existe uma representatividade de todo o povo, né? E se os políticos são corruptos, é porque eles são o espelho da sociedade que está aqui embaixo, na base, né? De fato, a própria população é corrupta. Não é só os políticos que são corruptos, né? Vocês veem aí gente que tem empresário, pessoas que não tem nem, que já estão trabalhando, ficam na fila de pegando a auxílio emergencial que nem precisa, né? De fato. Eu acho que se fosse dar possibilidade de trabalho para as pessoas, aí seria muito mais justo do que dar dinheiro para não fazer nada, né? Bom, é uma crítica que eu estou fazendo. Eu acho que, de fato, tinha que se pensar em emprego, em vez de ficar dando dinheiro, né? O regime grego caracterizou-se, então, por essa democracia, tá? A Assembleia Popular. Ainda prevalecia o pressuposto de que todos são iguais perante a lei. Então, todo mundo, hoje, ainda na Constituição, é igual, é igual perante a lei. Tanto o cidadão lá, pobrezinho lá embaixo, na favela, como o mais rico, magnata, lá na mansão. Todos são iguais, tá? São cidadãos brasileiros, todos têm os mesmos direitos e obrigações, tá? E a chamada isegoria, que é o direito à palavra. Todo mundo tem o direito a se expressar e a colocar a opinião que realmente acha que é interessante, de criticar a sua concepção, né? O próprio Voltaire já dizia: posso não concordar com o que você me disser, mas darei a você o direito de você poder dizer até a última palavra. Ou seja, eu posso não concordar com o que você disser, mas te darei o direito até antes da morte para você poder falar, né? Ou seja, todo mundo tem o direito de falar, mesmo que você não concorde, né? Só que hoje você criticar o governo, muitas vezes, né? Você é xingado, é tudo de direito. Ninguém pode criticar o governo. Parece que é uma questão dogmática, assim. É uma questão religiosa. Ninguém pode falar mal da tal pessoa. Pô, gente, claro que você pode falar mal, sim. Tá? Existe essa possibilidade, sim. E nós temos que ter o direito de falar tanto bem quanto mal, né? Você vive num país democrático e de liberdade. E não podemos cercear nossa liberdade de expressão e cercear nossa liberdade de ir e vir, que é uma liberdade que está dentro do liberalismo capitalista de direito, tá? É liberal, é capitalista, certo? Eu não estou falando de comunismo aqui,
Eu estou falando de conceitos liberais de direita, certo? E estão infringindo esses direitos também, tá? Estão infringindo esses direitos, que é o direito da pessoa poder expressar aquilo que ela acha que não é conveniente. Ela tem esse direito, tá? Só que você tem que ter o respeito pela pessoa, que mesmo que ela não concorde com você, tá? Porque ela também é um cidadão, tá bom? É esse o entendimento que vocês têm que ter, de fato. Bom, eu não sei se eu fui bastante claro aqui, né? Em que nós temos as questões de governo estabelecida, né? Que é dentro de um regime democrático, dentro de uma república. A palavra república também fala-se sobre o conceito de res pública, que significa coisa pública. Tudo é público, tudo é do povo, certo? Então é uma questão de pertencer a todos, né? O país é de todos, todos nós pagamos impostos. Só que o brasileiro não tem só o direito de só direitos, ele tem obrigações, ele tem obrigação a votar, ele tem obrigação de pagar os seus impostos, ele tem obrigação de respeitar as leis, né? É um dever, não é só direito. A gente tem que ter o dever também a ser cumprido dentro dessas constituições, né? E cada situação existem leis, né? Existe a lei da Constituição, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são as leis que estabelecem a vocês menores. Existe a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Existem leis de outras situações, tá? De outras organizações. Então, tudo tem um estatuto, tudo tem uma Constituição, para que a sociedade possa ser organizada, estabelecida, regida, né? Senão a coisa não acontece, né? Até na Bíblia lá tinha os 10 mandamentos, né? O que eram aqueles 10 mandamentos? Não era só por causa que era a vontade de Deus. Eram leis que criavam naquela época para que as pessoas pudessem, né, obedecer a uma organização da sociedade, né? Eu vou explicar mais para frente isso quando eu falar de direitos humanos, que também é um assunto que nós vamos discutir esse trimestre, inclusive, tá? E hoje, na atualidade, neste ano, vocês vão ter as eleições municipais de escolhas para prefeitos e vereadores. Os vereadores são os políticos que criam leis para a cidade, somente para a cidade, tá? E o prefeito é aquele que executa essas leis. O governador, ele cria leis para o estado, por exemplo, o estado do Paraná. Os deputados estaduais, eles são deputados do estado do Paraná, né? Eles não saem do estado do Paraná. Então, eles criam leis para o estado. Os deputados federais são que criam leis para o Brasil, né? E o presidente é o que cria leis para o Brasil, que executa leis para o Brasil. Então, você tem essas divisões, né? Dentro dessa estrutura política que vocês até então precisavam conhecer, de fato. Eu não sei se eu fui bastante claro aqui, tá? Mas se eu não fui muito claro, vocês colocam lá nos comentários do Google Classroom, tá bom? Na próxima aula eu vou comentar mais algumas coisas relacionadas à política e eu vou falar sobre totalitarismo, que são os regimes, né, totalitários, que são os grandes regimes de ditaduras, né? Como é que funcionam as ditaduras, tá? E as outras formas de governo, como aristocracia, monarquia, oligarquia, teocracia, né? Essas outras situações aí que também existem, tá? Espero que eu tenha contribuído bem para essa aula. Espero que vocês prestem bem atenção no que eu acabei de falar. E que façam a atividade que eu vou deixar para vocês no Google Classroom, que vale 1 ponto, tá? Para o terceiro trimestre, tá bom? E quem não fez as atividades vai ter que esperar o conselho. Aí, se eu der tempo, se eu conseguir mudar por SO semana ou não. Tá muito apurado as coisas. Eu acho que vocês deviam ter feito isso antes, né? Mas tudo bem. Eu vou tentar ver se eu consigo corrigir quem já fez ou quem fez atrasado, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem em paz.